paz do Senhor Jesus esteja com você. Se não tiver, que ela chegue em nome de Jesus. Hoje aqui finalizando a nossa série da leitura da Bíblia Mensagem no capítulo de Tiago. Hoje capítulo 5 e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco neste devocional da leitura da Bíblia. Então já vou começar aqui a leitura. Eu espero assim que a gente feche com chave de ouro. Tem falado muito comigo essa série e eu creio que se chegar aí para você, Deus também quer falar com você, tá bom? Então vamos lá no capítulo 5, vamos já ao título aqui, o que diz: Riqueza da corrupção, cheiro de podridão. Só nisso aqui já estamos aprendendo, né? Tudo aquilo que não é lícito, com certeza não tem um cheiro agradável diante do Senhor e não te trará alegria, porque o que adianta uma grande beleza, né? Com um cheiro ruim. O que adianta uma grande riqueza se não tem paz? Então vamos começar aí a leitura. Uma palavra final para vocês, ricos e arrogantes. Comecem a chorar, preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção e suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. Forte isso daqui. Ontem eu estava vendo uma matéria, né, no Fantástico, de um homem, né, que ele tinha uma empresa e aí a grande corrupção dele era contra a saúde, né, roubando ali os recursos da saúde. E a casa cai um dia, né, gente? E o juízo de Deus, ele vai chegar. Então aqueles que estão, às vezes a gente fala, mas a pessoa só faz o mal e está se dando bem. Não pense isso é apenas engano e podridão. Um dia essa podridão vai subir diante da narina do Senhor e o Senhor descerá para fazer justiça. E isso aí, ó, é pura ilusão, é uma riqueza que não vale a pena. Então, às vezes, na nossa humildade, na nossa simplicidade, nós temos muito mais alegria do que muitos ricos. E não é que o dinheiro não é bom, gente. O dinheiro é necessário neste mundo aqui para a gente viver, mas ele não é tudo, tá? O que tem de mais precioso é a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Então que a gente venha querer ter as coisas sim, mas ter com o aval do Senhor e não através de corrupções, porque sempre vão se apresentar caminhos maus para fazer que é mais fácil, é só um jeitinho, mas não caia nisso e não se entristeça, né, das pessoas às vezes debocharem, falar, você é bobo, você é besta, por que você não faz assim que é melhor? Não caia nessa, tenha a paz de Cristo, deite sua cabeça no travesseiro e aguarde no Senhor, porque a paz do Senhor vale muito mais do que qualquer riqueza. E eu não estou aqui fazendo que a pobreza é maravilhoso. Não é horrível, não deveria existir. Mas a riqueza com a corrupção não vale a pena. Vamos continuar? Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Eu tô lendo, né, Moisés e a libertação, é isso, né? Quando Deus vai libertar o povo lá do Egito, o que ele fala? O meu povo está clamando, está chegando a mim o gemido do meu povo. E aí ele manda Moisés a Faraó, e Faraó perde muita coisa, ou seja, pode até resistir quem está oprimindo, mas o Senhor está ouvindo. E quando o Senhor descer para fazer justiça, não vai ser fácil para aqueles que estão oprimindo. Então continue clamando, porque o Senhor descerá para fazer justiça. E se você está aí na corrupção, fazendo coisa errada, ainda é tempo de se arrepender e voltar ao Senhor, para que não venha o juízo de Deus, porque o juízo de Deus vai destruir você de uma forma eterna. Então se corrija, né? Vamos continuar aqui a leitura. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o vingador. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso, mas no fim de tudo morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa, que não oferece resistência. Maravilhosa essa leitura. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor. Sejam pacientes. Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita, com paciência, deixando que a chuva faça o seu trabalho. Lento, muitas vezes, né, gente? Mas que fala lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar.
O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. E aqui, né, ter paciência, que é o que eu estava falando. Às vezes a gente fala, ai Senhor, tá demorando tanto a minha bênção, mas é porque o Senhor tá fazendo bom, perfeito e agradável. E dependendo do que você tá plantando, vai demorar um pouco mais, né, para germinar, para florescer, mas tenha paciência, porque o fruto vem, e vem com a paz de Deus, vem com uma alegria que muitos não experimentarão, porque está ali com a bênção do Senhor. Então vamos aguardar com paciência, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos crer, vamos aguardar ali a chuva, vamos proteger a nossa bênção, não vamos desistir dela. Contudo, vamos ter paciência, porque no tempo certo o Senhor nos honrará. E eu falo isso para mim aqui, eu tô lendo isso daqui e tá ressoando em mim, porque esses dias eu tenho falado pro Senhor, nossa Senhor, tem coisa que tá demorando tanto, por quê? Né? E eu questionei o Senhor, então essa palavra tá falando muito comigo hoje, eu não sabia o que a gente ia ler hoje, e é isso, porque eu falo, por que, Senhor? Sabe, parece que para os outros é tão mais fácil, por que para mim é tão difícil? Por que demora? Sabe, a gente faz contas, a gente faz cálculos, a gente analisa, a gente perde a esperança, e eu sempre falo, Senhor, se depender da minha fé, às vezes vai ser difícil, porque parece que eu não tenho, mas a palavra diz que a fé é dom de Deus, então o Senhor tem fé, me dê fé, fortalece a minha fé, para continuar crendo, sabe, para ter paciência nessa espera, para aguardar o tempo certo do Senhor. É muito difícil aguardar o tempo certo do Senhor, porque às vezes parece que tudo tá indo, todo mundo tá indo e você tá ficando. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o tempo certo e a bênção dEle não acrescenta dores, né? Ela vem com a paz que excede todo entendimento. Então, tem falado comigo, né? Vamos ter paciência aí, a moto passando. Vou continuar aqui lendo. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando a Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Amém. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Gente, é isso, Deus se importa, Ele se importa. E eu brinco, né, que o Evangelho Coach, ele não existe. Eu não vi um profeta, não vi um na Bíblia que não teve os perrengues. O Senhor não esconde os perrengues. Não foi de glória em glória, de vitória em vitória, do jeito que a gente imagina. Foi de glória em glória, de vitória em vitória, de acordo com o padrão dos céus. Eles venceram, mas não significa que não teve opressão, que não teve inimigo contra. Porque quando Deus tem algo para você, o seu inimigo, ele não quer que o plano de Deus se cumpra. Então ele vai se levantar. Mas os anjos do Senhor, os anjos que o Senhor dá ordem, se levantarão e são muito mais fortes. E a gente vai vencer, mas não significa que é sem luta, mas Deus cumpre, né? Ele cumpre em cada detalhe, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos crer e confiar e esperar no Senhor, porque Ele é Deus de detalhes e Ele há de cumprir aquilo que Ele te prometeu em nome de Jesus, né? Jesus não veio em vão nesta terra, Ele é poderoso, Ele é o Filho amado que veio para nos salvar, nos resgatar e nos trazer a paz que excede todo entendimento. Então através desse nome eu creio que já conquistamos em nome de Jesus. Vamos continuar aqui a leitura? Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. A gente quer dar nosso jeitinho, né? Apressar do Senhor, por favor. Se o Senhor fizer, eu faço isso daqui. Eu juro que eu vou fazer. A gente tem que se corrigir nisso, né? E eu fico assim, ai Deus, eu nem brinco mais. Eu falo assim, eu não vou falar para o Senhor que eu não vou pedir nunca mais, porque eu sei que eu vou pedir depois de novo. E não vou falar que eu nunca pedi, porque eu sempre peço, eu tô sempre nos pés do Senhor. Mas a gente não tem que acelerar Deus. A gente não acelera Deus. A gente tem que confiar, né? E é difícil isso daí, a nossa impaciência muitas vezes faz a gente atrasar esse processo, né? Deixa a impaciência de fazermos, vamos continuar aqui. Deixem de impaciência fazendo juramentos para apressar a Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim suas palavras não poderão ser usadas contra você. E aí no subtítulo, continuando aqui,
a oração poderosa. Vamos ler aqui? Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse, e não choveu, nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedindo que ela se afaste de Deus. E finalizamos aqui a leitura de Tiago. Deu uma travada, mas eu vou voltar aqui. E aqui nesse verso, continuando, nós finalizamos a leitura ali de Tiago. E ele fala, essa palavra aqui, há um tempo atrás o Senhor trouxe para mim, porque eu tinha me afastado da igreja, fiquei com aquela mágoa total. Aí o Senhor disse que me colocaria sozinha para conhecer Ele. Eu conheci Deus muito de perto, tive experiências muito grandes com o Senhor. E eu falei, Deus, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho acesso ao Senhor e ao melhor. E o Senhor falou assim, não, você precisa sim confessar os seus pecados, você precisa sim se arrepender, você precisa sim falar com alguém, você precisa sim ser parte da igreja. E ali eu fui conhecer a minha mentora, que é a Karina Medeiros, e ali eu confessei os meus pecados através dessa palavra que o Senhor trouxe, né? Confessar os seus pecados uns aos outros para que haja cura completa. E sim, nós precisamos, eu sei que muitas vezes vão ter líderes que não são tão sábios, que às vezes usam o que você confessou para falar no altar, mas busque um lugar seguro para você confessar o seu pecado, para que aquela pessoa ore junto com você. Se não for dentro da sua igreja, busque um mentor, né, espiritual de um outro ministério, que você possa confessar, que seja num momento terapêutico ali, né, que você possa falar o seu pecado, que ela possa orar com você, que você possa renunciar, para que você possa ser curado completamente. Porque quando a gente confessa, a gente fala para o inimigo, olha, eu estou confessando aqui para uma outra pessoa e eu estou orando junto, porque os dois tiveram concordância e oraram ali para que aquilo fosse rompido, aquela legalidade do inimigo na sua vida. Então que a gente venha assim viver em comunidade de confiança, que a gente confesse sim os nossos pecados. Às vezes é tão horrível aquilo, mas a gente precisa falar. E às vezes a gente acha que é tão horrível e nem era tão horrível assim, mas você estava preso naquele cativeiro que o inimigo fala, olha, não fala porque vão te julgar. Não isso porque... Nanana. E você vai ficando preso, cativo, as coisas não vão chegando para a tua vida. Então confesse, ore com alguém, sabe? Ore pelas pessoas, não desista das pessoas, seja misericordioso. Se alguém precisar vir confessar para você, que esse segredo seja levado aos céus, mas que você não fique fofocando, porque a fofoca é do inimigo e atrai maldição, mas que você possa orar junto com essa pessoa e apresentar a Deus, porque é Ele quem pode cumprir e libertar aquela pessoa, e que a gente não venha desistir dos nossos irmãos porque eles caíram, mas que a gente venha ter misericórdia e orar por cada um deles, como aqui está escrito em Tiago. Bom, gente, é isso, né? Compartilhamos aí o livro de Tiago na Bíblia, a mensagem nesse devocional. Foi muito bom, Deus falou muito comigo, espero que tenha falado aí com você. E vamos sempre ter esse hábito, né, de nos deleitar no Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Porque eu li junto com vocês nessa versão. Eu já tinha lido, eu já li a Bíblia, mas nessa versão tem coisas diferentes. E toda vez que a gente lê a Bíblia, a palavra se renova. O Espírito Santo traz um novo entendimento. Não precisa muita coisa, não precisa comprar livros elaborados. Tenha a Bíblia, assim como nós estamos fazendo. Aqui as reflexões estão vindo conforme eu tô lendo. Eu tô lendo e o Senhor está trazendo entendimento sobre a minha mente. E eu creio que se você ler, o Senhor trará entendimento para a sua mente. Essa é a forma que Deus fala conosco, lendo
sua palavra. A gente lê, a gente aprende, a gente vai entendendo quem é Deus, o que Deus tem para nós. Então tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Eu sei que vai ter muita opressão e perseguição para que você não leia a palavra, mas é aqui que está a chave, que você possa criar esse hábito. Lute contra a resistência do inimigo, lute contra essa vontade de dormir na hora que você vai ler a Bíblia, mas leia em voz alta, porque quando você lê em voz alta, todos os seus sentidos são apurados. Quando eu estou lendo aqui com vocês em voz alta, eu estou ouvindo, além de estar lendo, eu estou ouvindo aquilo que eu estou lendo, eu estou elaborando ali no meu pensamento o que eu vou falar para vocês e continuo falando. Então eu aprendo por vários sentidos e isso é maravilhoso. Então leia a palavra, leia em voz alta, declare na tua casa. Se você não tem o hábito, começa a ler alto, leia em voz alta, porque isso vai te ativar, não vai te dar sono. E aí você vai dando glória, vai dando aleluia, vai glorificando ao Senhor, vai falando eita Deus, e a atmosfera da sua casa vai mudar, a atmosfera do seu ser vai mudar, vai resplandecer. Muitas vezes vai vir sim constrangimento, vai vir vergonha dentro de você, e aí você fala, perdão Senhor, pelas minhas lástimas, por não ter percebido isso, mas a partir do momento que eu tive a revelação da palavra, eu hei mudar. Eu hei caminhar conforme o Senhor quer, porque a palavra, ela nos aviva, ela nos constrange, ela nos anima, ela nos dá força, ela é tudo que nós precisamos. Então, leia a palavra de Deus, tá? Obrigado para você que ficou aqui comigo. Espero que essa palavra chegue aos corações que precisam receber e que em nome de Jesus você venha ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Ótima semana para você, em nome de Jesus.